Na nossa aulinha de hoje, a gente vai mudar um pouquinho do assunto que nós havíamos começado, né, nas aulas anteriores. A gente vai focar um pouco hoje na adaptação de animais e plantas às condições ambientais. Apesar de ter uma parte aqui de mimetismo, que a gente comentou. Então, já sabem, qualquer momento, qualquer dúvida, podem falar que eu paro e respondo vocês, tá bom? Ô, professor, Sim, tem que assinar o chat? tem, por favor, todos. Ah, tá. O nosso objetivo, então, da nossa aula é conhecer os processos de adaptação realizados pelos seres vivos, identificar características de seleção natural nesses processos de adaptação, além de retomar alguns conceitos da teoria sintética da evolução neodarwinista. E se der tempo, no final, a gente ainda vai falar um pouquinho a respeito do que forma ali uma sociedade, né? Dentro desse contexto científico. Mais uma vez, rompendo padrões científicos e sociais, eu acho bem interessante nesses slides que pegam essas inspirações, né? Essa daqui, gente, é a Enedina Alves Marques. Ela nasceu em 1913 e ela se formou na Faculdade de Engenharia Civil em 1945. E ela foi a primeira mulher negra no Brasil a se formar em engenharia. Olha só que bacana. E foi a primeira mulher a ter essa graduação no estado do Paraná. Então, para a gente se inspirar um pouquinho, né? Não deve ter sido nada fácil para ela ter sido a primeira mulher engenheira ali, negra, né, contra esse mundo machista que a gente vive. Então, mais um nomezinho. Relembrando os nossos conteúdos anteriores, nós falamos sobre a questão da introdução da genética por Mendel. Nós comentamos aí a teoria da evolução de Lamarck, lei do uso e desuso. Então, Mendel observou que as características são passadas para os descendentes aos pares e que essas características, então, se separam na hora de formar meiose, então os gametas são puros, né? Lembram disso? Lamarck criou aquela teoria evolucionista que falava que os seres não eram imutáveis, que eles, se você usa uma parte do seu corpo, desenvolve, se você não usa, atrofia. Enquanto Darwin e Wallace, em conjunto, na mesma época, chegaram na ideia da seleção natural. Essa ideia mostra que as espécies realmente não são imutáveis, os seres eles passam por mudanças, por evoluções. Isso é muito importante, porque leva a variações ali que estão relacionadas às necessidades de adaptação dos organismos no meio. Então, as espécies elas podem se modificar ao longo do tempo num processo evolutivo. Isso é extremamente importante para a manutenção da vida. Então, além da seleção natural, que a gente tanto falou, o ser humano ele promoveu uma chamada seleção artificial. O que é a seleção artificial? É você simular a seleção natural, mas de acordo que você controla ali e obtém os fenótipos que você deseja. Então, por exemplo, né, animais, muito comum, você pega ali uma raça, cruza com outro e vai sair um outro cachorrinho ali com a característica dos dois, por exemplo. Isso é uma seleção, pode até formar uma nova raça. Isso é uma seleção artificial. Muito comum em plantas. Pega lá uma espiga de milho que é grande com uma espiga que produz muitos grãos. Coloca as duas ali para cruzar, para ter uma espiga que seja grande e com muitos grãos também, né? Tudo numa espiga só. Seleção artificial. Então, desde sempre, desde antes de Darwin falar de seleção natural, o ser humano já fazia isso. Então, só que aí, gente, a seleção natural, ela tem um problema, a seleção artificial. Ela provoca uma redução na variabilidade genética. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez que o ser humano vai fazendo isso, vai selecionando artificialmente, ele vai fazendo com que as espécies comecem a ficar cada vez mais parecidas com aquela característica que ele deseja. E isso faz com que geneticamente sejam muito parecidas também. Então, não tem variabilidade. A falta de variabilidade
pode ser que leve, por exemplo, à extinção de uma espécie. Então, por isso é importante a gente preservar, por exemplo, ter bancos genéticos, bancos de germoplasma, onde conserva sementes nativas, ter ambientes protegidos aonde as plantas também, os chamados centros genéticos ali, eles se mantenham também para a gente poder manter essa genética que é tão importante para que não se perca, por exemplo, para que não aconteça uma extinção de uma espécie. Eu acho que eu até comentei com vocês, né, que dizem assim que a banana do mundo vai acabar. Como é que você planta uma bananeira? Você corta um broto dela e planta, então você tem clones. Numa plantação inteira, todas ali com o mesmo DNA. Se um fungo vir atacar uma planta, todas as outras acabam morrendo também, por causa disso. Então, não tem variabilidade genética, ok? E ao longo das gerações, o ambiente, através desse processo de seleção natural, ele vai selecionando aquelas características que são vantajosas para as espécies. E essas características, então, são chamadas de adaptações. Então, o que é uma adaptação? Vamos anotando aí para vocês não esquecerem. À medida que a seleção natural foi selecionando aquelas características que são melhores para aquele ambiente, cada vez mais aqueles indivíduos foram ficando mais adaptados para aquele ambiente. Estava até comentando na aula da turma anterior, né? Eu nem sei se eu falei isso já com vocês. A teoria que diz o seguinte: por que antigamente na África era predominantemente negros e na Europa predominantemente brancos? Relacionado à seleção natural. Uma explicação seria a seleção natural. Tinham negros e brancos na África, tinham negros e brancos na Europa. Na África, devido à incidência dos raios solares, eles eram nômades, eles não tinham protetor solar nem nada disso. Os brancos tinham doenças de pele, queimaduras por causa do sol, não sobrevivia, não passava seu gene para frente, então o ambiente foi selecionando os negros. Na Europa, devido à incidência de sol ser muito menor, os negros tinham dificuldade de absorver ali a radiação, por causa da presença excessiva de melanina, muitas vezes, e faltava vitamina D. O sol é precursor da vitamina D. Qual a consequência disso? Os negros tinham, por exemplo, raquitismo. E aí foi selecionando, os brancos tinham essa vantagem, porque como eles não tinham melanina, eles conseguiam absorver essa radiação, e foi selecionando. É uma teoria, uma hipótese. Se é verdade, gente, eu não sei. Estou contando para vocês a teoria, né? Então, a adaptação é isso. O ambiente foi selecionando, até que ficaram aqueles que estavam mais adaptados para sobreviverem ali. E então, como são classificadas essas adaptações? Elas têm algumas funções específicas. Então, por exemplo, ela pode ser usada contra defesa de predadores, pode ser usada para obter alimento, pode ser usada para proteção contra temperaturas extremas, atração de parceiros sexuais e outras. Então, para tudo isso, são funções específicas da adaptação. Às vezes, um indivíduo ele se adaptou ali de um jeito para facilitar para ele se defender contra predadores, ou para reproduzir, e assim vai. Aqui, né, a classificação das adaptações, as adaptações selecionadas pelo ambiente por meio do processo de seleção natural. Aqui tem até uma chargezinha aqui, fazendo uma sátira. Chefe, já é o nosso terceiro Adão, vamos ter que dar um jeito nesses dinossauros, né? Fazendo uma brincadeira aí com a questão dos dinossauros terem sido extintos, não terem se adaptado às mudanças do planeta devido ao meteoro que caiu, né? Que é uma teoria também, mas que eles não se adaptaram a essa catástrofe que aconteceu. Adaptações que determinam maiores chances de sobrevivência e sucesso reprodutivo em determinado ambiente. Né? Mais uma brincadeirinha aqui. Querida, acha que sobramos, não cabe dentro da arca, mas é só brincadeira. E aí vem o mimetismo, que a gente comentou na semana passada. O que é mimetismo? Uma espécie tem característica que é similar a outra espécie, isso dá uma vantagem para ela no ambiente, como, por exemplo, uma proteção contra predadores. Eu não sei se eu comentei com vocês, né, sobre uma flor, tá aqui, que é a Ophrys apífera. É uma flor que ela parece uma abelha fêmea.
E essa planta libera um odor também que atrai o macho. E aí o macho vem todo felizinho, achando que vai acasalar, pousa ali nessa flor, e o pólen dela fica impregnado no corpo do macho, e aí ele voa e vai para outra flor e acaba polinizando. Então é um tipo de mimetismo reprodutivo. É uma flor que imita uma abelha para poder atrair o macho para facilitar a sua reprodução. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Olha esse outro exemplo, gente. Que animal é esse? Sem ler o texto, não vale. Que bicho é esse, gente? Tô dando aula sozinha? Tem alguém aí? Uma Parece formiga. uma aranha. Parece uma formiga, né? Mas é uma aranha. O mimetismo agressivo é usado para facilitar o ataque de predador, que se disfarça de presa, ou reproduz situações inofensivas. Então, é uma aranha, Myrmaracne, que muda suas características físicas para lembrar uma formiga. Então, ela passa ali despercebida quando chega perto ali de um predador, ela fica quietinha, como se fosse uma formiguinha, e aí ela ataca às vezes, ou só esconde. Joaquim, não gosta de aranha não, Joaquim? Já tirei. E cobra? Morro de aracnofobia, professora. Nossa! Quando for slide de aranha, eu passo correndo, então, pode deixar. Aqui nós já tínhamos comentado, né, mimetismo defensivo. Essa aqui é a coral verdadeira, e essa aqui é a coral falsa. As cores da verdadeira são mais nítidas, a diferença aqui entre uma cor e outra são mais nítidas também, tá vendo? Aqui ela dá uma voltinha aqui, a parte de baixo dessa daqui não é com as mesmas cores, então existem algumas diferenças, e ela imita essa daqui, e os predadores, né, ficam com medo achando que é venenosa e não mexe com ela. Então é um mimetismo de defesa. Então, pessoal, o que é adaptação? Ao longo das gerações, o ambiente, através desse processo de seleção natural, ele tende a selecionar características que conferem ali vantagens aos indivíduos. Essas características são chamadas de adaptações. Tranquilos? Até aqui, tudo bem? Então, quais são os tipos de adaptações? Pode ser para defesa, pode ser para alimentação, pode ser para reprodução ou pode ser pelo ambiente. Aqui, só para a gente aproveitar a imagem, né? Aquela teoria lá de Lamarck, Darwin, segundo o pescoço da girafa, para Lamarck, segundo a teoria de Lamarck, o pescoço da girafa era comprido, porque de tanto esticar, ela ficava comprida. Para Darwin, não, tinha girafa do pescoço comprido e pescoço curto. O ambiente foi selecionando e foi ficando só aquelas de pescoço comprido, que tiveram uma vantagem reprodutiva. Na natureza, os animais... Henrique Lino, para de riscar minha tela, por favor, te agradeço, tá? Na natureza, o que acontece? Professora, desculpa, é porque eu apertei sem querer aqui no botão, fui ativar o áudio para fazer uma pergunta. Ah, pode falar então, pode fazer. Aí, falando na pergunta, o camaleão, ele se encaixaria no mimetismo? Não, o camaleão é camuflagem. Eu vou mostrar daqui a pouco ele, por sinal, tá? Ele tá aqui no slide. Obrigado. Falou. Hoje de manhã, um menino, gente, do 3º ano, ele pegou um negócio e riscou. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Quando é desse jeito, assim, às vezes eu imagino que é sem querer, mas riscar, assim, pintou, sabe? O mapa. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Sendo médio. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram, aqui em casa a gente costuma às vezes assistir aquelas reportagens, aqueles documentários lá, né, da África, e aí mostra o leão e tudo, né, e eles brigando por território, por acasalamento, e aí mostra que as fêmeas geralmente escolhem os mais fortes para acasalarem, os mais bonitos, então é um tipo de seleção natural. E ali, né, os que não são tão fortes assim, muitas vezes nem conseguem acasalar, vai selecionando e vai nascendo sempre, cada vez ali, com aqueles genes daquele leão mais poderoso ali. É bem interessante. Então, qual que é a diferença, né? O Henrique Lino perguntou aí sobre questão de mimetismo e camuflagem.
No mimetismo, uma espécie exibe uma característica muito similar à de outra espécie, que dá uma proteção para ela. Na camuflagem, é uma forma de imitar o ambiente que ele se encontra, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Olha essas duas borboletas, gente. Elas são muito, muito, muito parecidas, não são? Olha só. Aqui tem uns risquinhos brancos, né? Que essa aqui não tem, mas no geral, as cores são muito parecidas. Só que são espécies diferentes. Essa borboleta aqui, ela tem um sabor extremamente desagradável para os pássaros. Mas essa daqui não, essa daqui, para o pássaro, né? Ela tem um sabor bom. Então, ela imita essa outra para poder camuflar, para poder misturar, né? E aí ela não servir de alimento, não camuflar, né? Imita para não servir de alimento para outra espécie. Isso é mimetismo. Agora, camuflagem, gente, observa essa imagem. Olha que coisa mais fofa essa coruja no tronco da árvore, olha só. O quanto é parecido, olha ela aqui, que gracinha. Se você olhar rápido, você não consegue ver. Alguém aí não tinha achado, só viu depois que eu mostrei? Não, né? Vocês já tinham visto. Mas é muito parecido, mas se você passar rápido, você não vê, passa despercebido. Então, isso é camuflagem. Aqui o bicho folha, geralmente passa também despercebido, muito, muito parecido, ele se camufla no ambiente. O bicho-pau, então, nem se fala, né? Muito conhecido também, a aparência dele confunde com os galhos das árvores. Ele anda devagar, balançando, parecendo ali o galho balançando também. Então, tem toda essa questão aí da camuflagem. Olha o linguado leopardo, que é um peixe que vive no fundo dos recifes, e ele consegue se camuflar ali perfeitamente na areia do oceano. Olha lá, aí vem muitos animais, polvos fazem isso, então, até para se alimentar. Vem um peixinho aqui desavisado, achando que é areia, e aí quando chega perto ele se alimenta, ou serve para esconder também de predadores. Urutau, já ouviram falar, claro, né? Estão vendo aí o urutau? Urutau é uma ave que fica horas. Oi, Felipe. Oi. Ele fica horas ali paralisado e ele passa também despercebido pelos predadores. Aqui o camaleão, na verdade, assim, quase não dá para a gente ver, né? Olha aqui, gente, que legal. Ele se alimenta de insetos e consegue ali ficar muito tempo parado e camuflado ali nos líquens e galhos da árvore. Tem que prestar muita atenção também, porque ele simula bem o ambiente. Então, como eu disse, essas adaptações elas são extremamente importantes para a sobrevivência. Eu citei, por exemplo, na semana passada, o Dodô. O Dodô, ele foi uma ave que não se adaptou. Era uma ave gordinha, meio desengonçada, lenta, que demorava a reproduzir. Quando o ser humano chegou, começou a se alimentar, a carne dele era saborosa, resultado, o Dodô foi extinto. Olha um outro exemplo, às vezes, que uma extinção pode levar a outra. Tem espécies de árvores que o animal come a semente, defeca, e aí nas fezes ali vai quebrar a dormência, né, na hora que passa pelo sistema digestório, e aí sim vai germinar. Agora, se aquele animal que come, só tem aquele animal que faz isso, específico, se aquele animal entra em extinção, o que vai acontecer com aquela árvore? Vai entrar em extinção também. Vai entrar em extinção também, se não achar outro meio ali, né, de se adaptar e outro animal vir comer também, vai entrar em extinção também. Então, a adaptação ela é extremamente importante para a sobrevivência. Deduz-se que as serpentes, por exemplo, elas evoluíram a partir de lagartos. Então, muitas serpentes, elas têm veneno, mas elas não têm o órgão capaz de injetar esse veneno. E isso, às vezes, pode até provocar, por exemplo, uma extinção de uma espécie que não consegue. Então, a gente costuma falar que são as cobras, as serpentes peçonhentas e as não peçonhentas. Não é que ela não tenha veneno. Ela tem, mas ela não tem a presa capaz de inocular esse veneno. Ela, de novo, fecha o olho, Joaquim.
A viúva negra, ela pode ser encontrada em pequenos arbustos, teias construídas de forma irregular. São aranhas venenosas, tem que tomar muito cuidado. E o seu veneno tem ação neurotoxina. Então, ela se adaptou para isso, para ser perigosa mesmo, se adaptou desse jeito. Ela tem até essa marca vermelhinha aqui, ó, para avisar, não mexe comigo. Geralmente, animais de cores fortes, pulei, pode olhar. Geralmente, animais ali que tem uma coloração forte, é uma coloração de aviso. Não mexe comigo, que eu sou perigoso, que eu tenho veneno, que para você vai dar ruim se você vir mexer comigo. Uma adaptação também que aconteceu ao longo do tempo foi com relação às aves. As aves, elas não têm dentes nem bexiga, e muitas delas têm só um ovário, e tudo isso serve para diminuir o peso para ela conseguir voar. Os ossos são finos, leves, não são maciços, né? São chamados de ossos pneumáticos, são ocos, e se unem a sacos aéreos, são bolsas que saem do pulmão, que tem uma função de diminuir a densidade, e tudo isso serve para facilitar o voo e a natação ali, no caso de algumas aves que mergulham. Então, também é um processo adaptativo extremamente interessante que permite a sobrevivência dessa espécie. Como que as aves comem grãos e sementes se não têm dentes, então, por exemplo? Todo mundo aí já ouviu falar de moela, né? Já comeu a moela lá da galinha, sabe o que eu estou falando? O que é a moela? Qual que é a função da moela? A moela é um órgão muscular triturador. Ele engole o alimento inteiro. Na moela, então, vai triturar esse alimento para diminuir o tamanho dele ali. Aí vai para o estômago, lá no estômago vai acontecer a digestão química. Todas as aves têm? Não. Se for uma ave que se alimenta de fruta, néctar, que citou a carne, por exemplo, ela não tem necessidade disso, não precisa de moela. Então, é uma adaptação também que permitiu a sobrevivência desses animais com bico, mas que não têm dentes para triturar o alimento. Aves que comem sementes, elas usam a parte aqui, ó, a base do bico para poder mastigar também, para quebrar a casca. Então, sem isso também ela não conseguiria sobreviver. Olha o nosso pica-pau, todo mundo aí gosta do pica-pau, né? Eu tenho certeza. Pica-pau do topete vermelho. Olha como ele é lindo, gente. Ele está sempre bicando os troncos das árvores porque ele fica procurando larvas ali de insetos. Então ele tem um bico muito forte, tem a língua muito longa, porque ele vai bicando, né? Procurando insetos, e aí ele vai com a língua lá e consegue, as larvas, né? E consegue se alimentar. Se não fosse essa característica, provavelmente também não conseguiria sobreviver. Eu estava até comentando, né, como a natureza é perfeita na outra aula. Tem uma flor que tem um tubo bem comprido, assim, aonde vai lá no pólen. E eles ficavam assim, gente, que animal que consegue chegar lá para polinizar esse negócio, né? Não tem como. Colocaram uma câmera escondida e veio eu acho que foi um beija-flor, eu não lembro direito que animal que era. E a língua era do tamanho do tubo, aquela lingona enorme. Então, assim, se esse animal morre, foi o que eu falei, né? Fica extinto, aquela espécie também acaba sofrendo as consequências disso. Bico longo de algumas espécies também foi adaptado para se alimentar ali, pegar as presas, furar frutas maduras, como é o caso do bem-te-vi, tem uma dieta onívora. Vocês sabem o que é onívoro, né? Todo mundo sabe, né? Então tá bom. Se alimenta tanto de carne quanto de vegetais. Um exemplo muito interessante de adaptação é o pinguim, que é uma ave marinha. Nas patas, eles têm 4 dedos ali unidos por membranas que ajudam a nadar mais rápido. Ele só tem um tipo de pena que recobre o corpo inteiro para proteger das baixíssimas temperaturas. E ele tem uma camada de gordura espessa também, que serve como essa mesma função, né, de aquecer o corpo, de manter o corpo dele aquecido. Os anfíbios também são seres que evoluíram há 300 milhões de anos. A palavra anfíbio vem da origem grega. Bio significa vida. Anfi significa dupla, vida dupla, porque parte da vida dele é na água, ele depende da água para reprodução, e a parte da vida dele, a parte adulta, é no solo. Então aqui, por exemplo, esse aqui é o famoso sapo cururu, o tamanho, a cor preta,
São aspectos muito comuns na fase de desenvolvimento mais inicial ali, chamado de ímago. E isso ajuda a se misturar ali na lama para sobreviver, é uma adaptação importante. Olha outro exemplo de adaptação dos anfíbios. A maioria dos anfíbios colocam os ovos na água, mas tem alguns, e os girinos já eclodem ali. Mas tem outros que desovam nas folhas, e aí libera essa substância aqui para deixar úmido, e ele consegue reproduzir. Então, os girinos, eles são aquáticos, têm respiração branquial, enquanto, né, na fase da vida dele na terra, ele tem respiração pulmonar e pela pele. Mais um exemplo de adaptação que eu acho muito bacana são os ursos polares. Eles são famosos aí por terem seus pelos brancos. Acredita-se que tinha ursos de pelos coloridos e, né, pelos marrons, ursos pardos e ursos de pelo branco. Mas estes ursos, então, se adaptaram melhor, sobreviveram, passaram essa característica para frente, e aí lá nos polos a gente vai encontrar ursos polares brancos, né? Justamente por isso, não é que só tinha branco, foi selecionando. Uma característica evolutiva que favorece a adaptação, já que ele se camufla na pele, na neve. Acontece. Outro exemplo é o boi almiscarado, que não é um boi, na verdade, ele é da família dos carneiros, do bode. O nome almiscarado é porque ele libera um odor forte, os machos, para atrair a fêmea para acasalar. Esse odor se chama almíscar. Não sei se vocês já ouviram esse nome. É um odor específico ali desse boi almiscarado para atrair as fêmeas para o acasalamento. A foca é um outro exemplo bem interessante também de adaptação, porque ela não tem orelhas. Ela tem fendas auditivas, tem buracos aqui atrás dos olhos, aonde ela leva, né, para o ouvido, ela possa escutar, mas a ausência da orelha facilita ela na hora de nadar. Então, é uma adaptação também interessante para a gente ver aí destes animais. Até aqui tudo bem? Perguntas, dúvidas, curiosidades? Tranquilos? Ai, vocês ficam tão calados, eu vou cansando de falar sozinha, falando. Então vamos lá, vamos continuar. E aí, gente, todas essas espécies que a gente viu até agora, o conceito social, né, que a gente tem desse conjunto de espécies é uma população. Então, presta atenção, o que é uma população? É um conjunto de pessoas que vivem num determinado espaço, num dado tempo. Esse é o conceito social. Para a biologia, o que é uma população? Conceito biológico de população. Um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, não estamos falando mais de seres humanos, sendo este conjunto, meu Deus do céu, sendo esse conjunto de seres capazes de produzir descendentes férteis que podem habitar uma mesma área. Então, vem do latim liones, que significa povo, conjunto de indivíduos da mesma espécie que podem reproduzir, que habitam a mesma área. E aí, a gente fala, então, dessas espécies como sendo um organismo. O que é um organismo? Refere-se a qualquer vivente na sua individualidade, ou seja, um corpo funcional formado por células, tecidos e órgãos de um organismo. Então, vamos fazer o seguinte, pega o caderninho de vocês aí e vamos anotar para não esquecer. Partindo ali do micro para o macro, a gente tem como a unidade básica de todos os seres vivos a célula, certo? Então, anota aí no caderninho de vocês, a célula. A célula, o conjunto de células semelhantes formam os tecidos. Põe uma setinha aí e escreve tecidos. Então, eu tenho as células. O conjunto das minhas células vão originar os meus tecidos. O conjunto de tecidos vão formar o órgão, os órgãos. O conjunto de órgãos vão formar o meu sistema. Vou repetir. Célula, tecido, órgão, sistemas. O conjunto de sistemas forma o meu organismo. Conjunto de sistemas, então, forma o organismo. Então, repetindo. Célula, tecido, órgão,
sistema, organismo. E o conjunto desses organismos forma uma população. A população aqui, ó, o conjunto de zebras, forma uma população. E se eu tiver um conjunto de populações, o que que eu tenho? Eu tenho uma comunidade. Tá? Então, aqui eu tenho zebras convivendo aqui com as girafas, eu tenho aqui uma comunidade. Então, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população e comunidade. E tudo isso, né? Eu estou aqui desde o começo, eu estou falando, a população é o conjunto de espécies, mas o que é uma espécie? É nesse ponto que eu queria chegar com vocês. A espécie é definida como um grupo de organismos capazes de reproduzir e originar descendentes férteis. Quando eu falo ali, né? Quando eu falei, por exemplo, do cruzamento de cachorrinhos de raças diferentes, mas é a mesma espécie. O cachorrinho que vai nascer, ele é fértil, ok? Então, espécie é um grupo de organismos capaz, então, de reproduzir, organismos semelhantes, capazes de reproduzir e originar descendentes férteis. Quando, então, o que vai acontecer se cruzar espécies diferentes? Eu vou ter o chamado híbrido. Lá, Mendel usou o termo híbrido para determinar o heterozigoto, cruzar duas características diferentes. Hoje, a gente usa heterozigoto, né? Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. E quando a gente usa o termo híbrido hoje em dia, então? O híbrido é esse cruzamento de espécies diferentes. Então, a cria do cruzamento de um jumento com uma égua vai formar o burro ou a mula, que são estéreis. Já aconteceu de fazerem cruzamentos assim, forçarem o cruzamento e produzirem híbridos que não acontecem na natureza, que acontece na natureza. Um exemplo, o Liger ou Taion, não sei se vocês já ouviram falar. É uma mistura de leão com tigre. É um animal lindo, enorme, né? Não sei se ele é fértil. Uma vez eu ouvi falar que era, mas eu preciso pesquisar mais sobre isso. Mas, assim, isso é uma coisa que não acontece na natureza. Leão com tigre na natureza vivem separados. Isso não acontece. Ok? Tranquilo com os conceitos aqui de espécie, híbridos, tá bem? Professora, só repete de híbridos, por favor. Híbrido é o cruzamento de espécies diferentes. Tá? Tá bom. E aí eles são estéreis, ok? Anota aí. Então, o que acontece? Tá. Qual a ideia de tudo isso aqui, né? Por que eu tô falando de espécie, de população? Para a gente entender que durante o processo evolutivo, outras espécies surgiram. Mas como outras espécies surgiram? Surgiram, por exemplo, através dessa variabilidade que aconteceu um processo de seleção natural. Esses seres se isolaram geograficamente, né? Tinha um grupo lá misto com várias características. Eles se separaram, então ficou o grupo A e o grupo B. De repente, quando eles se separaram, eles não se conectaram mais. Então, houve um isolamento reprodutivo. O grupo A ficou cruzando só entre si, e o grupo B só entre si. E ali, recebendo, ali, adaptando, né, alguns, selecionando aqueles mais adaptados naquela região que estava o A, e aqueles que estavam no grupo B foram selecionando que estavam mais adaptados no grupo B, até que chegou o momento em que o grupo A e o grupo B tiveram tantas diferenças com o passar do tempo que agora são espécies diferentes. É isso que Darwin queria falar, gente. Quando ele falava assim, ó, que a questão lá da evolução do homem, dos primatas, o pessoal fazia charges com o rosto de Darwin no corpo de um macaco, ele não queria dizer que um macaco virou um homem, né? Que vai virar homem a qualquer momento. Você tem um macaquinho na sua casa, cuidado, ele vai virar um homem. Não é assim. Tinha um grupo de primatas, esse grupo separou,
Um grupo evoluiu formando o ser humano e o outro grupo evoluiu formando os macacos. Essa era a ideia. E isso tem um nome, se chama especiação, que é o processo evolutivo em que novas espécies são formadas. Esse processo, ele é uma transformação gradual de uma espécie em uma anagênese, né? Ou pela divisão de uma espécie em duas, por cladogênese, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí ele se isolou, começou a reproduzir, selecionar, reproduzir, selecionar. Com o passar do tempo, formou espécies diferentes. Tranquilos? Eu vou parar por aqui.